rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é Flávio, assessoria de Química, e a gente vai fazer essa revisão, né? Essa quinta semana será então de revisão do aquilo que foi visto até agora, né? Basicamente aí. Então eu vou tentar utilizar aqui com vocês o livro de atividades, que a gente vai utilizar lá o volume 6, tá? A gente vai fazer a nossa revisão sobre os conteúdos de termoquímica, beleza? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho, né? Baixar aqui na vida. Então, termoquímica é a área que estuda as relações entre as reações químicas e as variações de energia que envolvem calor, né? Eu acho que você se lembra bem disso aí, que a gente está vendo aquele tipo de reação química, a gente está vendo aquelas equações termoquímicas, né? Para a gente tentar resumir tudo. Então, são aquelas reações químicas que ou absorvem ou liberam calor. Isso está diretamente relacionado com o ΔH, relacionado com a variação de energia que acontece quando ligações são rompidas e outras são formadas. Esse é o nosso objeto de estudo quando a gente está falando aqui, então, de termoquímica, tá? Eu vou utilizar o livro de atividades porque acho que, né, acaba trazendo um caráter de novidade e vai te mostrando algumas coisas importantes também que merecem a sua atenção. Então, acontece ali as transformações químicas, como eles colocam, acontece liberação ou absorção de energia, né, na forma de luz, eletricidade ou calor. Né? E tudo isso está relacionado com entalpia e com a variação de entalpia, o que você já está careca de saber, né? E a pergunta é por que você continua falando disso, né? Mas sejamos pertinentes aí e vamos continuar. Então, exotérmica libera energia, né? Se libera energia, quer dizer que nos meus reagentes eu tinha uma grande quantidade de energia, né? Aí uma parte dessa energia ficou nos produtos, uma parte foi liberada para o ambiente, por isso que a entalpia dos meus reagentes é maior que a entalpia dos meus produtos, né? Endotérmica, o processo inverso. Nos meus reagentes eu preciso de uma certa quantidade de energia para que eu consiga chegar até os meus produtos, portanto eu absorvo calor. Né? Uma coisa que é importante você ficar ligado nas formas de representação de tudo isso, como é que eu equaciono tudo isso, né? O mais usual, eu diria para você, mas não o único, é esse terceiro modo aqui, ó, reagentes, no caso da isotérmica, né? Dando produtos, e o ΔH é igual menos X. Esse menos está me indicando que está liberando calor, enquanto que o positivo diz que eu estou absorvendo calor. Um outro fator que é bastante importante, que você já está careca de saber também, é esse gráfico de entalpia, né? Então aqui no meu eixo Y eu tenho o meu valor da energia que se refere à entalpia, e no eixo X o caminho da reação, né? No caso de uma reação exotérmica, o meu reagente tem mais energia que o meu produto, né? Essa diferença é a quantidade de energia que foi liberada para o meio, né? No meu caso endotérmico, eu tenho o reagente, ele absorve uma certa quantidade de energia, quanto, Flávio? HR menos o HP, né? Essa diferença, esse delta representado aqui, é a quantidade de energia que meu reagente absorve para que eu consiga chegar, então, finalmente, até os meus produtos, ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem as equações termoquímicas, né? Que eu já falei para vocês um pouco em aulas anteriores. Então tem que indicar a quantidade de matéria, você não pode esquecer de fazer o balanceamento da reação, estado físico que também vai influenciar se meu produto final está gasoso, está líquido, está sólido, temperatura no qual isso acontece, pressão, e aí finalmente a gente vai ter que indicar o ΔH da reação, que a gente viu também como calcular ele por meio de um método específico, né? Fatores que alteram a variação de entalpia, a gente viu também que a quantidade de matéria, por isso é importante realizar o balanceamento daquela equação, né? Verificar os coeficientes estequiométricos, tá tudo certinho, todo aquele jeito, tal, não sei o quê, né? A gente viu que o estado físico, né? A entalpia do gás é maior que a do líquido, que é maior que a do sólido, o gás vai ter muito mais energia, consequentemente, você viu lá na live, né, a professora comentando isso aí, né, com bastante propriedade, e o estado alotrópico também, que é a disposição espacial dos átomos numa determinada substância, né? O caso clássico ali é o grafite e o diamante, né? Mas o oxigênio e o ozônio também são bastante importantes nesse caso, ok? Casos especiais de entalpia, tem uma lista gigantesca de tudo isso aí, mas eu acho que o mais importante é que você compreenda. Deixa eu ficar grande aqui, que eu gostei dessa coisa. Acho que o mais importante é que você compreenda o que é uma equação termoquímica e o que está sendo levado em consideração, né? Então eu tenho reagentes,
sendo convertidos em produtos. Eu posso ter uma absorção ou uma liberação de energia para que essa reação possa acontecer. Essa absorção ou essa liberação de energia é em função das ligações que são rompidas e das ligações novas que são formadas quando eu tenho os meus reagentes e produtos. Tudo isso, obviamente, vai depender da quantidade de reagentes que eu estou utilizando, né? Quanto mais, com certeza, eu vou ter mais energia sendo liberada. Isso é quase que óbvio, né? A gente pensa numa fogueira lá, quanto mais lenha eu jogar lá, mais calor eu vou ter e assim por diante, né? Uma coisa bem básica. Isso também vai depender do estado físico no qual o meu produto vai ser levado, né? Então pode ser sólido, líquido, gasoso e tudo isso vai influenciar. Se for gasoso, ele tem muito mais energia, né? Então, essas noções básicas que a gente está querendo apresentar aqui para vocês, para que você tenha alguma noção em relação a essas equações termoquímicas. Claro que a gente tem esses vários casos especiais, mas de certa forma, todos eles estão implícitos, né, naquelas outras considerações que a gente fez anteriormente sobre a entalpia, tá? A melhor forma que eu acho da gente ilustrar tudo isso é por meio de resolução de atividades, resolução de exercícios que a gente vai praticando, tá? Então, nos modelos teóricos para determinar a variação de entalpia da reação, a gente focou, né, quase que exclusivamente ainda, né, na entalpia de formação, que o ΔH da reação vai ser o quê? Vai ser a entalpia do meu produto menos a entalpia dos meus reagentes. Eu faço essa diferença e acho o ΔH. Se ele for positivo, endotérmico. Se ele for negativo, exotérmico. E aqui, como eu tinha falado anteriormente para vocês, você vai fazer uso da tabelinha, né? Você vai olhar naquela tabela, você vai ver quem são os seus produtos e reagentes, marca na tabela, e aí é só fazer continha matemática, né? Eu sei que essa parte aqui talvez pegue aí para vocês, mas c'est la vie, né? Como diriam os franceses, tá? Então, vamos lá, né? Para o Rio de Janeiro, brother! Vamos ver ali, então, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Então, desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. Isso é claro, né? A energia é importante para o uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Para vocês já ficou muito fácil, né? Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Meu amigo, eu peço que, por favor, ou minha amiga, né, obviamente, enfim, você que está aí sedento por conhecimento, eu peço que pause o vídeo agora e tente me dizer se essa reação é uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. A gente acabou de ver isso ali, né? Então pause. Bom, você pausou ou não, eu não tenho como saber, né? Mas espero que sim. Mas olha aqui, ó. Eu tenho esses dois valores de entalpia. Entalpia de reagente e entalpia de produto, né? Aqui você já está careca de saber que ali eu tenho meus reagentes, ali eu tenho meus produtos. O meu produto está com menor energia, né? Então isso quer dizer que em relação aos reagentes, uma certa quantidade de calor foi liberada para o meio, uma certa quantidade de energia foi liberada. Quando essa energia é liberada para o meio, eu tenho uma reação exotérmica, está liberando o calor. ΔH ali pode ser então negativo, né? Vai depender da forma como você representa tudo isso, mas o ΔH ele vai ser negativo. Então o gráfico representa uma reação exotérmica. Beleza? Eu fico andando aqui para ver se não está incomodando, né? Então vamos lá. Universidade Estadual de Goiás, né? O gráfico a seguir representa a variação de entalpia para uma reação genérica que pode levar à formação dos produtos P1 e P2 a partir do reagente R. A análise do gráfico permite concluir que então aqui o R, obviamente é meu reagente, eu tenho aqui a entalpia. Daqui do reagente até o P1, eu estou ganhando energia, valor positivo, portanto, eu tenho uma reação endotérmica. Daqui do reagente para P2, eu estou liberando energia, uma reação exotérmica, né? Então, absorve energia endotérmico, ali libera energia exotérmico. Isso eu quero saber quanto de energia foi liberado, né? De R para P1, a gente vai fazer Y menos 0. E de R para P2, a gente faz menos X
que é o valor final de entalpia, menos o zero. Então, consequentemente, vai ser o menos x. Tá? A análise gráfica permite concluir que a reação libera energia para a produção de P1? Não, ele absorve, né? A produção de P2 é um processo endotérmico? Exotérmico, a gente já viu isso aí, né? A variação de entalpia para a formação de P1 é Y, perfeito, né? A gente está aqui em 0, a gente vai ter que chegar até Y. Então, a variação de entalpia de R até P1 é exatamente Y, que é esse pedacinho representado aqui. Letra C, então, é o nosso item correto. Reação que leva a P2 ocorre com maior rendimento, né? Na verdade, o rendimento não tem necessariamente a ver com a reação ser exotérmica ou endotérmica. Vão ser as condições que você vai dar para que aquela determinada reação possa acontecer, que daí vai ser favorecida ou não, tá? Mas a partir unicamente dessa informação, a gente não pode dizer que ocorre com maior rendimento. Nós não temos dados suficientes para que isso possa acontecer, beleza? Vamos para mais uma, então. A fotossíntese envolve a absorção. Poxa vida, se envolve a absorção, ele já está me dizendo a resposta. Ele está me dizendo que é endotérmico. Então, a partir dos meus reagentes, eu tenho que ganhar energia, né? Então, a minha entalpia aumenta. De glicose, absorção de 2,3 vezes 10 ao cubo quilojoule por mol de glicose. Está representada adequadamente pelo diagrama de energia. Olha só, eu vou pedir para você olhar de cara assim, né? O A e o D. Por que eu estou pedindo para você olhar o A e o D? Porque aqui eu tenho, né, representado, não quer dizer que esteja correto, tá? Mas aqui eu tenho representado, cadê a setinha aqui, ó? Aqui eu tenho representado os meus reagentes e aqui os meus produtos. Tá vendo a setinha que está indicando? Então, os meus produtos, eles têm menor energia. Aqui também, ó. O que você está olhando aqui, então? A setinha, né? Reagentes aqui em cima e produtos aqui embaixo. Se meus produtos têm menor energia, isso está me dizendo que a reação está liberando energia e não absorvendo. Então, como resposta, a única que pode ser a B, a E ou a C, tá? A E não pode ser por quê? Ele já te dá o ΔH aqui, ó, 376, que não tem nada a ver. Ele já te deu aqui, que é 2,3 vezes 10 ao cubo. Como resposta, como sugestões, né, a gente tem que pode ser ou C ou B. Mas ele está falando que absorve energia. Se absorve energia, o ΔH é positivo, igual ao seu sistema de ensino. Se é assim, a resposta certa é o item C. Beleza? É bem tranquilo, né? Acho que não tem muito segredo não. Vamos deixar a coisa um pouco mais divertida agora, né? Vamos continuar então. Universidade Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mas bate! A síntese da amônia. O que é síntese, pessoal? Síntese é você fazer, né? É você pegar A mais B, dando, vamos pensar assim, AB, né? E a decomposição é o processo inverso, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó, N2 mais H2. Você está pegando essas duas substâncias e está transformando elas em uma só. Vamos pensar assim, tá? Então, isso é uma síntese. Decomposição seria o quê? Seria o processo inverso, né? Eu tenho uma substância, eu converto ela em outras duas, tá? Assim como tem a síntese da água e a decomposição da água, né? Tem gente que vai chamar de análise, mas enfim, vamos embora. A síntese da amônia sem o ajuste dos coeficientes estequiométricos pode ser expressa pela representação da equação química, né? Então, não está balanceado, né? Então, isso daí representa a formação da amônia, que é o NH3, em kJ por mol de amônia que ele está utilizando aí, né? E ele fala assim, a variação de entalpia para a equação química representada fornece o seguinte gráfico, né? Então, o ΔH ali tem um valor negativo, o gráfico também me diz isso aí, né? Então, tudo nos leva a crer que essa é uma reação exotérmica, né? Está liberando calor. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Quando a entalpia dos produtos for menor do que a dos reagentes, o valor de ΔH será maior do que zero, cara. Olha a pegadinha aí. Eu não sei porque os caras fazem esse tipo de questão ainda, né? Mas, enfim, o valor de ΔH será menor do que zero, será negativo, né? Sendo considerada a decomposição da amônia, ó a decomposição, então agora você vai olhar para o processo inverso, né? A entalpia dos produtos será maior que a dos reagentes. E ΔH será positivo, né? Porque daí você inverte o processo,
né? Então, isso aqui passa a ser seus reagentes e isso aqui passa a ser o seu produto. Você vai como que inverter essa figura, essa imagem, né? E aí, no caso, com certeza, a entalpia dos produtos será maior que a dos reagentes e o ΔH será positivo, né? Quando a gente inverte a equação, o valor do ΔH ali também se inverte, né? Ele acontece ao contrário. A gente resolveu um exercício assim na aula anterior, tá? Então, essa daí é a alternativa correta mesmo. Então, é o item B já. Mas vamos analisar o resto. A reação de síntese da amônia é um processo em que o sistema cede calor à vizinhança. Certo, né? Caracterizando uma reação endotérmica e o cara errou, né? Ao reagir em 6 mol de molécula de gás hidrogênio, o processo absorverá 184,4 kJ de calor, né? Aí o que você teria que fazer no caso, né? Você multiplica aquele ΔH por 6, mas aí ele já está errado, porque ele está falando o processo absorverá e o processo libera calor, né? Então aí você já nem precisa fazer cálculo, fica mais tranquilo. A entalpia de formação da amônia envolve a absorção de 46? Não, envolve a liberação de 46. Beleza? Isso foi bem tranquilo. E sempre tomar cuidado com essas pegadinhas aí que os caras colocam, né? No fundo, não avalia muita coisa. Modelos teóricos para determinar a variação de entalpia da reação, né? Então vamos lá. Isso aí a gente viu também na última aula ali, que é bem sossegado, né? A indústria siderúrgica utiliza-se da redução de minério de ferro para obter o ferro fundido, que é empregado na obtenção de aço. A reação de obtenção do ferro fundido é representada pela reação. Então tem a reação ali, né? Fe2O3 mais 3CO, dando 2 ferro mais 3 CO2. A entalpia da reação olha só que maravilha, meus amigos. A reação já está balanceada e ele já te deu a tabelinha logo abaixo. Então está muito tranquilo, né? O que você tem que fazer lembre-se os passos lá. Coloca a equação, né? Coloco o valor das entalpias de cada uma das minhas substâncias, né? Onde é que está esses valores? Ali na tabelinha, 824, CO 110, ó, o ferro. Lembra o substância simples? Olha lá, ele já colocou que é 0, então fica fácil para vocês, não precisa nem decorar, nem nada isso, né? E o CO2, 393. Só não se esqueça dos coeficientes estequiométricos, que é uma coisa bem comum, né? O cara vai lá, coloca os valores ali embaixo, esquece de multiplicar por 3 aqui, e aí dá tudo errado, né? Então, só fazer as continhas, então menos, e também não vai esquecer do joguinho de sinal, né? Menos 824 mais 3 vezes menos 110. 3 vezes menos 110 vai dar menos 330. Aí como tem o vírgula 5 ali, menos 331,5. Aí esse subtrai desse. Menos com menos você, né, soma as duas coisas. 2 vezes 0, 0. Mais 3 vezes menos 393,5. Beleza? Aí só lembrando, né? Esse aqui é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Faz o joguinho de sinal, né? ΔH. Então, ó, menos 1180,5 que veio daqui, menos, que é o sinal que está na equação, menos 1155,7, tá? Que vem dos reagentes. Só não se esqueça que menos com menos dá mais e você tem que fazer o joguinho de sinal, tá? Fez ali o joguinho de sinal, achou a resposta, bem tranquila, o item B, beleza? Então era basicamente isso aí, tá? Aí uma última, só pra gente relaxar. O etanol é considerado um combustível menos poluente quando comparado à gasolina. O seu uso está sendo incentivado pela mídia na campanha publicitária Etanol, o combustível completão. A reação de combustão completa do etanol está representada na equação. Você tem a equação ali. E aí, nesse caso, ele já te deu o ΔH, tá? Então, por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele é sacana mesmo, né? Então, ele fala assim, ó, considere as entalpias padrão de formação. Ele te dá a tabelinha que eu comentei para você, só que na hora de colocar água, ele coloca X. Então, na verdade, cara, isso aqui tem química até um certo ponto, porque de certo ponto em diante, isso aqui é pura matemática, tá? Então, é isso que vai estar sendo levado em consideração. Olha só. Então, aqui a ideia é a seguinte, ó. Tenho a equação que eu coloquei ali, normal, padrão, como a gente sempre fez. Menos 278 na tabela, não tem nem número com vírgula, nem nada, só número inteiro, tranquilo. 3 vezes 0 está ali também. CO2, 394 está ali também. Mais 3 vezes, e o valor da água? Quanto que vai na entalpia? Ele coloca como X, que é isso que ele quer descobrir,
Então, isso aqui que é a variável que você quer encontrar. E aí que está a sacanagem. E aí, por isso disso aqui, a meu ver, né? Claro que tem relação total, tem pertinência também, mas isso aqui é uma pura questão matemática, a gente vai ter que lidar com algum algebrismo aqui, tá? Então, olha só. Aqui, desse lado, vai dar menos 278, menos 278 mais 3 vezes 0, 3 vezes 0 é 0, menos 278. 2 vezes menos 394 vai dar menos 788, mais 3 vezes o x, tá? E aí você tem que o ΔH da reação é igual ao somatório ΔH dos produtos menos somatório ΔH dos reagentes. ΔH da reação, no outro caso, no exercício anterior que a gente resolveu, a gente tinha esse valor. Nesse caso específico, ele já deu para você e o que ele quer é um outro valor de uma outra variável. Então aqui, ó, ΔH dos produtos é isso aqui, menos 788 mais 3x, menos o ΔH dos reagentes. E aí, é só algebrismo, né? Menos 1.368 é igual, faz a menos com menos dá mais, vai dar menos 510 mais 3x. Passa para o outro lado, tá, menos vira mais, dá menos 858 igual a 3x. O 3 passa ali dividindo, você vai dar x igual a menos 286. Tá? Entendeu por que eu falei que isso aqui é puro algebrismo? É uma coisa matemática, né? Entrou esse x aí você resolve a questão, beleza? Mas mesmo assim ela é bem tranquila, tá? Não é o usual. Tarefa, pessoal. Então, o livro de atividades, páginas de 5 a 10, você vai fazer ali, ó, 2, 3, 6, 10 e 14, então, com a tarefa aí que depois a gente vai fazer essa correção ali na live, tá ok? Pessoal, agradeço aí mais uma vez pela atenção dispensada, muito obrigado, espero que tenha de alguma forma ajudado você, né? Boa quarentena aí, se cuide e aquele abraço!